Meus queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. É uma leitura um pouco extensa, mas é completamente necessária, e eu peço que todos estejam atentos, por favor. Assim nos diz o texto sagrado: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem tinha produzido com abundância, de um homem rico, tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai de esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém. Somente até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus queridos irmãos, preste muita atenção nesta mensagem, que é uma das mensagens mais importantes acerca do tema dinheiro, finanças.
É importantíssimo que tenhamos um claro entendimento a respeito disto e do que o nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos nos ensinaram a respeito do assunto. Não é um assunto complexo. Do contrário, eu não o estaria trazendo num culto de quarta-feira, onde tenho apenas 50 minutos para pregar. O próprio texto que nós lemos é um tanto elucidativo. Não há muito que se acrescentar aqui, é muito claro, porém mesmo assim, muitos criam confusão a respeito deste tema. E um dos golpes mais baixos do nosso adversário, de Satanás, é distorcer as coisas que falamos. E como vocês sabem, eu prego muito contra a chamada teologia da prosperidade. E uma das coisas que Satanás faz é tentar distorcer o que eu ensino. Lembrem-se que foi o mesmo que ele fez com Eva, como está revelado em Gênesis capítulo 3, versículo 1, o capítulo que nos revela a queda do homem, e como foi que o diabo enganou Eva com a seguinte pergunta: foi assim que Deus disse, não podereis comer de nenhuma árvore do jardim? Ou de nenhum fruto do jardim? Vejam como ele foi ardiloso, não foi isso que Deus disse. Então Satanás, ele distorce as coisas que dizemos. E assim como o diabo usou uma serpente, hoje ele usa pessoas. Por isso a palavra diz: não deis lugar ao diabo. Não coloque na boca de ninguém algo que esta pessoa não tenha dito, muito menos na boca de um pastor, de alguém que prega o evangelho, porque você pode estar condenando a si mesmo, e certamente estará, porque a palavra diz que nós prestaremos conta de toda palavra frívola, de toda palavra que não tem base na verdade que nós dissermos. Então, queridos, uma das maiores mentiras que tem sido disseminadas não somente a meu respeito, mas a respeito deste ministério, é a de que nós, por sermos contra a famigerada teologia da prosperidade, nós então estaríamos pregando a teologia da miséria. E esta é uma distorção do inimigo. Nós não pregamos a teologia da prosperidade, mas isto não quer dizer que estejamos pregando a teologia da miséria. Para quem não sabe, a teologia da prosperidade é o nome que se dá ao entendimento errôneo de que Deus quer, deseja que todos os seus filhos sejam materialmente ricos. Precisamos, no entanto, definir o que é ser rico, porque muitas pessoas pensam que apenas porque alguém é bem-sucedido, tal pessoa é rica. O que eu quero dizer com bem-sucedido financeiramente, tem uma casa própria, tem um bom carro, né? Consegue se vestir de uma forma um pouco melhor, e tal pessoa então é rica? Não necessariamente, porque a definição bíblica de um rico, e é nesse ponto que nós temos que ter muito cuidado, a definição bíblica de uma pessoa rica é de uma pessoa avarenta, é de uma pessoa que acumula bens. Ela não está satisfeita em ter um carro, ela quer ter mais de um carro. Ela não está satisfeita em ter uma casa própria, ela quer ter várias casas próprias. Ela não está satisfeita em ter uma certa quantia segura na conta bancária para alguma possível eventualidade. Não, ela quer ter R$1 milhão na conta no mínimo. Isto é uma pessoa rica. Então é preciso fazermos uma definição
do que é ser rico. A parábola aqui que Jesus conta nos dá uma definição de quem é uma pessoa rica, né? A parábola diz no versículo 16 do texto que lemos, que a herdade de um homem rico. E o que esse homem rico tinha em mente? Versículo 19: direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ou seja, ele não queria repartir aquilo, ele não queria ajudar pessoas com o acúmulo de bens que ele tinha usufruído. Ele queria tudo para si mesmo e entrar de férias para o resto da sua vida. É o sonho daqueles que apostaram na Mega Sena da virada do ano, né? A Mega Sena do ano novo, eu não sei se é exatamente esse o nome que dão, né? E ontem mesmo eu ouvia alguém na rua falar isso. Não, se eu ganhar 6 milhões nessa bolada, eu dividi com mais 5. Se ganhar 6 milhões, é 1 milhão para cada um. E o camarada sonhando com aquilo. E se ele ganhasse aquele dinheiro, o que ele faria? Na mente dele, ele ia sumir do Brasil. Ninguém ia saber para onde ele foi. Não ia mais querer saber dos parentes, dos colegas de trabalho, dos amigos. Ia querer sumir para ninguém pedir dinheiro para ele. E para quem não sabe, jogar, tá, em Mega Sena ou em qualquer outra coisa raspadinha é pecado. Eu ainda pretendo trazer uma aula sobre isso aqui. Pecado grave. Pecado grave. O dinheiro abençoado é o dinheiro conquistado com o seu suor, com o seu trabalho. É por isso que é chamado de jogo de azar, porque para um ganhar, todos têm que perder. É um dinheiro amaldiçoado, carregado de negatividade, de inveja. É terrível. Misericórdia. Fuja disso. Então a teologia da prosperidade é isso. É a ideia de que Deus deseja que todos sejam ricos. E eu repito, rico é a pessoa que acumula bens, ok? Então, tendo dito isto, eu quero dar até um outro exemplo bíblico de um rico, que está lá em Tiago, se você quiser conferir comigo, Epístola de Tiago, mas não tire o dedo de Lucas capítulo 12, por favor. Nós voltaremos para o texto várias vezes. Tiago 5, versículo 1, que nos diz assim: eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. Obviamente, no versículo 2, ele está falando sobre a riqueza espiritual, né? E as vestes espirituais. E no versículo 1 ele está falando literalmente: eia, pois, agora vós ricos, segundo o padrão desse mundo, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá com fogo a vossa carne. Entesourastes, ou seja, acumulastes para os últimos dias, ou seja, para o juízo final. Então, claramente aqui nós temos uma condenação a quem acumula bens. Isso está claríssimo no texto. Claríssimo no texto. É possível que alguém que acumule bens seja salvo? É o que veremos aqui. Vamos continuar. Então, queridos irmãos,
Mediante esse texto que nós acabamos de ler e o texto inicial que nós lemos, como poderia eu pregar a chamada teologia da prosperidade? Se o próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 12, no versículo de número 15, declara: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, que é o amor ao dinheiro. E ele prossegue dizendo: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nesse versículo eu estou usando a versão Almeida, a versão revista atualizada de Almeida, que me parece mais clara no sentido do que o Senhor diz. Na versão revista e corrigida está escrito assim: a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Obviamente, de qualquer pessoa, de qualquer homem ou mulher. Então, o próprio Senhor Jesus, a respeito das riquezas desse mundo, nos advertiu que, em primeiro lugar, a vida não consiste no ter, no possuir. A vida de um homem, declarou o Senhor, não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então lembrem-se, por exemplo, da situação, daquele momento em que uma viúva pobre ofertou 2 moedas no gasofilácio do templo. 2 moedas. E o Senhor estava diante do gasofilácio contemplando que os ricos estavam dando grandes ofertas. Porém, o Senhor elogiou aquela viúva que era pobre, sem dúvida alguma, por ser viúva, e disse, para surpresa dos seus discípulos: esta viúva pobre deu mais do que todos os ricos. Como assim? Como assim? Porque ela deu tudo quanto possuía, e eles deram do que sobrava, do que sobrava. Então vejam que Deus não nos mede pelo dinheiro, pelo ter. Não é pelo ter. Se fosse pelo ter, o Senhor Jesus teria elogiado quem? Os ricos. A grande oferta que os ricos tinham dado, mas o Senhor, que conhece todas as coisas, sabia que aqueles homens estavam dando sobras, restos, ainda que estivessem dando uma grande quantia, eles poderiam ter dado muito mais, porém não o fizeram. Mas aquela mulher, que poderia ter dado 1 moeda, deu as 2. E era tudo quanto possuía. Ela poderia ter dado 1 e ficado com a outra. Essa aqui eu vou guardar para comprar pão amanhã. Mas não, ela deu as 2 moedas. E foi elogiada pelo Senhor. E interessante que o Senhor não a impediu de fazer isso. Não é interessante isso? Jesus não poderia ter impedido: minha senhora, eu sei que essas 2 moedas é tudo quanto a senhora possui. Então guarde. Não dê não. Fique com esse dinheiro. Mas o Senhor não fez isso. Por quê? Porque o Senhor sabe que quando alguém oferta realmente de coração, dando não restos, mas aquilo que tem valor para ele, esta pessoa não será desamparada pelo Pai. Não será. Com certeza não será. Se fosse desamparada, o Senhor não teria permitido que aquela viúva desse as 2 moedas. E quantas são as pessoas que, por terem pouco, decidem não ofertar, decidem não contribuir, mesmo sabendo que estão em um ministério que com este valor ajuda pessoas carentes, ajuda a obra missionária, mesmo assim decide ficar com aquilo. E talvez pensando: não, eu vou ficar porque eu não quero ser pesado à igreja depois se eu precisar. Não, é o contrário. Se você reter o que é de Deus, se você não honrar o Senhor com a tua renda,
Aí é que você será pesado à igreja. Essa é a realidade. Honre ao Senhor com as primícias da tua renda. Há uma promessa nisso. O que são as primícias? Você recebeu alguma coisa, já separe aquilo que é de Deus, para a obra de Deus. Isso é bíblico e correto. E não é porque existem hoje mercenários se passando por pastores que a palavra de Deus deixou de ser verdadeira, irmãos. Tudo que você precisa é encontrar um arraial que de fato esteja fazendo da oferta que você entrega o destino correto, bíblico, que a palavra nos orienta, e tudo para a glória de Deus. Então, queridos, a vida não consiste no ter. Em Mateus, no capítulo, aliás, aqui mesmo, nós já vimos no versículo 15, mas eu gostaria agora de voltar 2 livros, Mateus capítulo 6, versículo 19. Mateus 6, 19. Vamos ler do 19 até o 24, preste bastante atenção. Não ajunteis tesouros na terra. Ora, isso aqui é um mandamento. É um mandamento. Se não me falha a memória, foi John Wesley que disse que não ajunteis tesouros na terra é um mandamento tão válido quanto não cobiçarás ou não adulterarás. É um mandamento também. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que significa Mamon? Este termo é o nome dado à personificação das riquezas materiais. Uma entidade maligna, Mamon, uma entidade que é quem está sendo adorada por aqueles que vivem pelo ter, que amam o dinheiro. E é por isso que a palavra diz que quem ama o dinheiro é idólatra, está idolatrando Mamon. Na tradução Revista e Atualizada não está escrito Mamon, está escrito riquezas, mas o termo grego é Mamon, um termo que na Revista e Corrigida ou na Corrigida Fiel está com M maiúsculo, porque é um ser espiritual, maligno, que instiga as pessoas à ganância, à avareza, ao amor ao dinheiro, a viver em função do ter, do possuir, do acumular, do esbanjar, como é que é o nome que se dá hoje a isso? Ostentar. Hoje em dia já se fala até do crente ostentação, né? Aqueles pregadores que pregam com relojão Rolex de ouro, e carros importados, tem carros importados, é o chamado crente ostentação. Ele quer ostentar o que tem,
como se a palavra nos ensinasse isso. É completamente contrário este tipo de atitude ao que a palavra de Deus nos orienta. É completamente o contrário. Isto não me admira, porque nós estamos na reta final, irmãos. Nós estamos nos últimos dias que antecedem a volta de Cristo. E nestes últimos dias é profetizado que haveria uma grande inversão de valores. E é exatamente o que nós estamos vendo. O bem é tido por mal e o mal é tido por bem. E o evangelho é completamente distorcido nesse tempo do fim. Então, claramente o Senhor nos ensina que nós não podemos dedicar a nossa vida ao dinheiro, porque se nós vivermos pelo ter, nós não estamos vivendo para Deus, porque Deus nos ordena repartir com aqueles que precisam. Quando o texto bíblico aqui fala sobre o olho mau, é interessante que muitos não sabem, mas os rabinos, eles falavam sobre o olho mau. Esse olho mau é o olho da avareza. É a pessoa ficar olhando as coisas com inveja, com ganância. E o que o Senhor diz a respeito disso? Que quem tem um olho mau, o seu ser será tenebroso, será em trevas. É terrível isso. Terrível. Demônios vão habitar nesse corpo, porque a pessoa está dando lugar ao diabo, tendo inveja do que os outros possuem, desejando o que os outros têm, querendo acumular coisas apenas para ostentar, coisas que nem precisa. Em segundo lugar, além do Senhor nos advertir que a vida não consiste em ter, o Senhor também não poderia deixar de nos ensinar no que a vida consiste. Então vejam comigo no texto inicial que lemos em Lucas capítulo 12, o versículo 21 agora, por favor. Vamos ver o 20 também para um melhor entendimento, que nos fala sobre o que o Senhor dirá àquele rico que estava acumulando seus bens ao invés de reparti-los com quem precisa. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto, se a vida não consiste em ter bens materiais, o Senhor já está aqui nos revelando que a vida consiste em sermos ricos para com Deus, para com Deus. Versículos agora de número 31 e 32, no mesmo capítulo 12 de Lucas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Uma pequena observação: tanto aqui em Lucas 12 quanto em Mateus capítulo 6, o Senhor não disse todas as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor disse: todas estas coisas serão acrescentadas. E nós lemos no início que coisas são estas: o que comer e o que vestir. Se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, o Senhor não nos deixará sem vestimentas e sem alimentação. E do que mais precisamos para viver? Eu estou falando de vida, não estou falando de desejos materiais. Vida. Você não precisa de nada mais que comida e vestimenta para você poder viver. E se você estiver vivo,
você pode buscar o reino de Deus. Você pode viver por aquilo que realmente importa. E sempre que eu menciono algo assim, o Espírito Santo me traz a lembrança ao missionário Alan, nosso amigo, que está fazendo missões na Ásia. Certa vez, quando ele ficou hospedado em nossa casa, ele jogou a mochila no sofá e sentou no outro sofá em frente e ficou olhando para a mochila. E eu percebi que ele estava assim, com um pensamento longe. E aí eu falei, Alan, e ele nem me ouviu. Alan, aí ele olhou, sim? Desculpa, o que você está pensando que tanto você olha para a sua mochila? E ele disse, com aquele jeito que ele tem, para quem conhece, né, sabe como é que ele fala, ele disse, cara, eu estou me lembrando que tudo que eu tenho nesse mundo está nessa mochila. Porque para mim o viver é Cristo. E disse isso sorrindo, disse isso feliz. A vida não consiste no ter, irmãos. A verdadeira riqueza é Cristo. A verdadeira riqueza é Deus. John Piper escreveu um livro cujo título é Deus é o Evangelho. Ou seja, Evangelho é a boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é Deus. A boa notícia não é que você vai ter um carro zero, uma casa própria, não. A boa notícia é que Deus ama você, a tal ponto de que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, faça parte do seu reino eterno. Amados, eu estou falando de eternidade. Se nos apegarmos às coisas desse mundo, pereceremos junto com elas no dia do juízo. Tudo aqui será queimado, destruído completamente. E aqueles que forem palha e não trigo, serão queimados também. Aqueles que não derem frutos para Deus, que não viverem para Ele, serão também destruídos. Por isso o Senhor Jesus nos advertiu de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, pense nisso, o mundo inteiro, e perder a sua alma. De que adianta fama, riquezas, poder, e perder a sua alma, e não ter a eternidade com Deus? Buscai o reino de Deus, pensai nas coisas de cima, como preguei no domingo passado, e não nas que são da terra. Esta é a vontade do Senhor. Por isso Paulo disse em 2 Coríntios 4,18, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, elas passam, mas as coisas que não se veem são eternas. Virtudes eternas. Pensai nas coisas do alto, em ser misericordioso como Jesus, manso como Jesus, humilde como Jesus, perdoador como Jesus, benigno como Jesus, e tudo isso para a glória de Deus. Um homem cheio de fé, aleluia, que de nada murmura, mas em tudo dá graças. Se assim formos, brilharemos, irmãos, espiritualmente. Demônios estremecerão quando nós chegarmos perto de pessoas oprimidas, e elas serão libertas para a glória de Deus, no abrir dos nossos lábios e pregar do verdadeiro Evangelho de Cristo. Aleluia! Porque para Deus, irmãos, rico é quem doa. Veja comigo o versículo 33. Queridos, isso aqui é uma palavra no imperativo. Vendei o que tendes. Você tem alguma coisa que você não precisa? Venda. Como é que é mesmo o nome lá daquele site?
OLX, qual é o outro? Hã? Desapega. Não é isso? Desapega. Vendei o que, mas para quê? Para você acumular dinheiro? Não. Olha que interessante. Vendei o que tendes e dai esmolas. Dai. Uma coisa que eu não faço mais. Não vou falar não. Não quero falar de mim mesmo, irmãos. Quero vigiar nisso. Pior coisa que tem é pregador que fala de si mesmo. 1 Timóteo 6, versículo 17, veja comigo. Não, vamos prosseguir aqui, espere um pouquinho. Lucas 12, 33. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus, que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ou seja, o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Que rico para com Deus não é quem acumula. Rico para com Deus é quem doa, é quem reparte, é quem dá. E aí eu me lembro de certa vez no Projeto Amor, aliás, aconteceu isso mais de uma vez. Algumas vezes, nós estávamos com a última quentinha entregando para o morador de rua, e vem alguém correndo, tem quentinha aí. E aí a gente com o coração partido, puxa vida, essa era a última. E o morador de rua que recebeu, ou ele diz assim, vem cá, eu vou repartir com você. Ou então ele diz, não, toma, fica para você, porque eu estou vendo que você está com mais fome do que eu. Moradores de rua que são mais ricos que muitos de nós, irmãos. Porque ainda que nada possuam, estão sempre prontos a repartir o pouco que têm. Essa é a verdadeira riqueza. Então, quando você tiver a oportunidade de dar uma esmola, de repartir, de ajudar alguém, não perca a oportunidade de ajuntar tesouro no céu. Não perca a oportunidade de enriquecer aos olhos de Deus. Não perca essa oportunidade. Mas não faça por interesse. Faça por amor, porque se a tua motivação for receber algo em troca, ou do homem ou de Deus, você perdeu o seu galardão. Temos que fazer apenas porque é exatamente o que em nosso lugar faria o Senhor Jesus. E nós temos que dar continuidade à sua missão. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivamos a sua vida. Aleluia! Isso é maravilhoso, maravilhoso. Aos olhos de Deus, rico é quem doa. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, se você quiser ver comigo. Tenho que me apressar agora, temos apenas mais 12 minutos aqui. 1 Timóteo 6, se você quiser ver comigo. Opa, passei aqui do 17 a 19, texto importantíssimo. 1 Timóteo 6, perdão, 17 a 19. Manda aos ricos deste mundo, veja bem, manda. Então que história é essa que pastor não pode mandar? Timóteo era pastor. Ele não era apóstolo, ele era pastor. E Paulo está dizendo a ele, manda aos ricos desse mundo, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, que façam o bem, enriqueçam de quê? De dinheiro? Não, enriqueçam de boas obras. E agora eu até sublinhei isso aqui, repartam de boa mente, ou seja, de boa vontade, e sejam comunicáveis,
que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Logo, um rico pode ser salvo? Interessante que nós temos uma história assim na palavra, em Lucas capítulo 18, versículo 18, veja comigo, por favor. Lucas 18, 18. Lucas 18, 18. Em diante. E perguntou-lhe um certo dos principais, aqui está príncipe, né? Significa alguém de importância, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Eu não vou comentar isso aqui, porque eu já preguei N vezes sobre esse texto. E se possível, eu vou colocar aqui, se essa mensagem for para a internet, aqui um link aqui em cima aparecendo para alguma dessas pregações. Mas eu quero comparar isso aqui com outra história. Mas antes, vejamos o que diz o versículo 24. Lucas 18, versículo 24 agora. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Você prestou bastante atenção no que o Senhor disse? É dificílimo um rico ser salvo, dificílimo. Prossigamos. E os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? Obviamente, quem em relação aos ricos, né? E ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Agora vejamos a história de outro rico que não por acaso encontra-se logo no capítulo seguinte, 19, versículo 1. Veja comigo, não é por acaso que essa segunda história está aqui, logo depois da primeira. O Senhor vai dar o exemplo de um rico salvo. Vejamos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. E o que foi que o Senhor disse em seguida? Hoje veio salvação a esta casa. Ou seja, até o momento de Zaqueu ter se desapegado dos seus bens, até aquele momento ele era um homem perdido. Mas no momento em que ele se desapega dos bens materiais e dá metade dos seus bens, porque ele era rico,
e fica com a outra metade apenas para poder restituir a quem ele tinha roubado, enganado, porque foi assim que ele tinha ficado rico. No momento em que ele toma essa atitude de deixar de ser rico e viver de um modo simples, se alegrando em ter pego os seus bens materiais para ajudar pessoas carentes, a partir desse momento, o Senhor diz: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E não esqueça que a palavra nos ensina quem é filho de Abraão: quem tem fé em Jesus, quem tem fé em Cristo. Se você tem fé em Cristo, você também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Zaqueu se havia perdido. Ele havia amado o dinheiro e ele estava possuído pelos bens que ele pensava possuir. Então, quando é que um rico pode ser salvo? Quando é que o impossível aos homens, irmãos, aos olhos do homem é impossível um homem rico fazer isso? Quantos vocês conhecem que fizeram isso? Quantos vocês conhecem que eram ricos e decidiram pegar toda a fortuna, dividir com os pobres, ficar apenas com o necessário para viver? De um modo simples. Não estou falando de um modo miserável, viu, Satanás? Estou falando de um modo simples, porque o adversário ele gosta de distorcer o que a gente fala. Então a gente fala modo simples, a pessoa já pensa logo, sabe, numa coisa miserável. E não é isso. Não é a vontade de Deus a miséria para ninguém, irmãos. Para ninguém, irmãos. Lembremos-nos, queridos, que se a vontade de Deus fosse o ter, os apóstolos de Cristo seriam milionários. Mas a palavra nos ensina claramente que Pedro e João, por exemplo, que eram os apóstolos mais proeminentes, não tinham prata nem ouro. Quando eles disseram essa frase para aquele coxo à porta do templo: não tenho prata nem ouro, eles não estavam com isso querendo dizer: olha, eu tenho em casa, mas aqui eu não tenho agora. Porque se fosse isso, eles diriam: espere aqui que nós vamos em casa e daqui a pouco voltamos para te dar alguma coisa. Não, não, não. É porque não tinham mesmo. E é por isso que a palavra diz que as ofertas, as contribuições eram colocadas aos pés dos apóstolos, não nas mãos dos apóstolos. Aos pés, por quê? Porque os apóstolos destinavam aquela contribuição às pessoas que tinham necessidade, que para a glória de Deus é o que este ministério tem feito, correndo o risco de termos joio no nosso meio, mas eu prefiro correr o risco de termos pessoas aqui com segundas intenções de ganhar alguma coisa da igreja, do que nós deixarmos de obedecer a palavra de Deus. Dai a quem pede, ajude a quem precisa. Esse é o mandamento do Senhor, para a glória de Deus. E finalmente, irmãos, o próprio Senhor Jesus nos ensinou que, tendo o que comer e vestir, isto nos basta. Devemos estar contentes com isso. Versículo de número 23 do texto inicial que lemos, Lucas capítulo 12, versículo 23. Mais é a vida do que o sustento, ou alimento, dependendo da versão, e o corpo mais do que as vestes. É muito claro esse texto, irmãos. Muito claro esse texto. Ele nos ensina a não andarmos ansiosos pelo que comeremos, pelo que vestiremos. Nos ensina a tirar os olhos de nós mesmos e olharmos para as aves que não semeiam nem ceifam, contudo o Pai diariamente as alimenta. Tirarmos os olhos de nós mesmos e olharmos para flores como lírios, belíssimas, que têm as vestimentas mais lindas que qualquer ser humano poderia tecer.
Ele nos ensina a confiarmos em Deus, a termos fé e a vivermos para a glória dEle, para Deus, não preocupados com o amanhã, com o que eu vou dar para os meus filhos. Se Ele permitiu você ter filhos, é porque Ele susterá os seus filhos, sustentará seus filhos. Coloque Deus em primeiro lugar, porque se você não o fizer, e você tiver um chamado do Senhor, Ele tentará te trazer de volta, e às vezes, tocando no teu filho, para você aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Eu passei por isso, irmãos. E quando recebi ordem de despejo, meu filho Felipe, recém-nascido, eu tive que me humilhar e chorar diante do Senhor, para sair daquela situação, porque eu estava vendendo as coisas de casa para comprar lata de leite para o meu filho. Que não seja preciso Deus tocar nem na sua carne, nem na carne do que vocês mais amam. Que não seja preciso isso. Coloque Deus em primeiro lugar, porque se Deus nos ama, Ele quer a nossa salvação, como Ele quis a salvação de Zaqueu. Sobre que assunto vocês acham que o Senhor conversou com Zaqueu, no dia que ele ficou na casa daquele homem? A respeito daquele homem estar perdido, por amar o dinheiro, e não colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Que venhamos aprender lições importantes nessa noite, irmãos, para a glória de Deus. Eu termino com apenas mais 2 leituras. 1 Timóteo 6, e com isso encerramos. 1 Timóteo 6, versículo 7, que nos diz, 1 Timóteo 6, versículo 7 em diante: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, e você também, mulher de Deus, foge destas coisas e segue o quê? A justiça, que significa a prática do bem, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Essa é a verdadeira riqueza, a vida eterna, para a qual também fostes chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O que você está buscando? O que a palavra nos ensina a buscar é isto: a justiça, a piedade, a fé, o amor, a longanimidade, a mansidão, a humildade. É isso que a palavra nos ensina. E finalmente Hebreus 13, versículo 5. Se você está em Timóteo, avance apenas mais 2 livros ou 3. Hebreus 13, versículo 5. E com isso encerramos essa mensagem, irmãos. Hebreus 13, 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, ou seja, sem amor ao dinheiro. Sejam simples, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Quem te ajuda é o Senhor.
quem te alimenta é o Senhor, quem te veste é o Senhor, quem te protege é o Senhor. O ame, o busque, se aproxime dele cada dia mais por meio de Cristo. Cresça não em dinheiro, não em riqueza material, e se você começar a ser cada dia mais bem-sucedido, ótimo, mas lembre-se que isto é para você repartir, para você ajudar, para você investir em missões, para você ajudar pessoas carentes e pregar a elas o Evangelho, para você comprar Bíblias e dar para quem nunca leu a palavra de Deus. Lembre-se disso. Confie no Senhor e não nas riquezas desse mundo. Portanto, irmãos, Jesus não ensinou a teologia da prosperidade, por isso nós também não ensinamos. Porém, nem ele nem os apóstolos também não ensinaram a teologia da miséria, e por isso nem eu nem vocês ensinam tal coisa nesse ministério. Porém, claramente, se podemos dar um nome para essa teologia, o Senhor nos ensinou a teologia do contentamento. Tendo que comer e vestir, estejam com isto contentes. Contentai-vos com as coisas que tendes. Acomodai-vos às coisas simples e humildes. Sejam felizes, porque a nossa felicidade não está no ter, está no ser. Em sermos uma nova criatura. Paulo descobriu isso. Por isso ele declarou: para mim o viver é Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quero convidar você a orar. Aleluia, aleluia. Ó Senhor, que para a Tua glória, Senhor, essa palavra esteja em nosso coração. Que nós não venhamos, ó Pai, murmurar por aquilo que não temos, mas agradecer, ainda que pelo pouco que temos. Que venhamos ser gratos a Ti, e venhamos aprender a lição da humildade, a lição da gratidão, que venhamos viver contentes, sempre felizes, Pai, por não precisarmos de uma máquina de oxigênio para respirarmos, não dependermos de uma UTI para o bater do nosso coração. Te agradecermos, ó Pai, porque o Senhor nos acrescentou mais um dia de vida. Obrigado, Pai. O que mais nos atrevemos a Te pedir? Que não venhamos julgar o nosso próximo pelas suas vestes, por ele andar com um tênis furado, uma roupa puída, repetir sempre as mesmas vestes. Se isto nos incomoda, Senhor, então que venhamos dar a ele outras vestes. Mas se nós não temos como fazê-lo, que venhamos prestar um pouco mais de atenção, porque talvez esta pessoa a quem estamos julgando pelas vestes seja mais feliz do que nós, porque tem a Ti como seu maior tesouro, Pai. Para ela não importa se o tênis está furado, se a roupa está puída. O que importa é viver para Ti, para a Tua glória, e sempre ajudar a quem precisa. E talvez por isso não lhe sobre dinheiro para ter mais uma peça de roupa. E para que precisamos de mais uma peça de roupa? Pai, ajuda-me, Senhor, a não precisar comprar mais cabides para o guarda-roupa. Ajuda-me a resolver esse problema dando as roupas
que eu não preciso mais. Pai, só o Teu Espírito Santo pode fazer isso em nós. Só o Teu Espírito Santo. Mas eu sei que o que é impossível aos homens é possível para Ti. E que assim seja feito para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.